Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live aqui de presidentes. Primeiramente, dando uma boa noite a todos que estão presentes aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode já ir fazendo aqui pelo nosso chat aqui. Já várias pessoas se manifestando. Daqui a pouco a gente começa a rodar aí o boa noite do pessoal. E quero dar só uma explicação para vocês. Nessa época de pandemia, a gente resolveu fazer essa live aqui juntamente com alguns presidentes de outras subseções de comissões de direito condominiais e membros também da Comissão Nacional de Direito Condominial da nossa OAB Federal. Apesar que nós estamos tendo um apoio nacional do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e da OAB Nacional, além dos apoios das comissões especiais de direito condominial das OABs de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, eu quero informar a vocês que nós não estamos podendo fazer nenhuma manifestação oficial em nome das instituições diante de graves problemas que estão acontecendo, né, diante de opiniões muito diversas em relação a essa época de pandemia, que fica muito complicado aí, muitas críticas podem acontecer. Obviamente que na própria Comissão Nacional nós temos um consenso, já fizemos algumas reuniões, todos nós presidentes temos conversado bastante sobre os assuntos relacionados dessa pandemia e nós vamos tecer aqui as opiniões mesmo, já que as próprias comissões têm seus posicionamentos jurídicos já de uma forma unificada, mas só para lembrar que não é de forma oficial. Então, vamos abrir aqui os debates e vou dar aqui, passar a bola para os nossos presidentes e os nossos convidados para primeiro boa noite e nossas considerações iniciais. Primeiro eu vou por ordem de idade, né, porque a barba branca não deixa negar a idade da pessoa. Vou passar aqui agora para as considerações iniciais do meu querido amigo lá de Cuiabá, nosso doutor Miguel Zain, presidente da Comissão de Direito Condominial lá do Mato Grosso. Doutor Miguel Zain, muito boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos aí do universo condominial, do direito condominial que nos assiste, que nos dão a honra de estar hoje aí contribuindo com esse bate-papo com os presidentes. Realmente, eu me sinto muito honrado em ter recebido esse convite do colega, em participar nesse momento crítico, né, em que nós estamos vivendo, nesse estado de emergência de saúde pública e que afeta diretamente aos condomínios, às multipropriedades. Vamos falar um pouco sobre isso aí hoje, trocar algumas ideias. É uma honra, viu, doutor Alexandre, estar junto com esse time de estirpe aí. Ok, doutor Miguel Zain, muito obrigado. Agora vou passar a bola, agora nem tanto por idade não, que é um garoto novo, doutor Caio Mota, falando lá de Goiás, da terra do Piqui. Um grande abraço aí, doutor Caio. Conta pra gente como é que tá a Goiânia aí, como é que tá essa situação. Nossa, boa noite aí. Boa noite, meu amigo Alexandre Franco. Quero cumprimentar os demais colegas que irão nos ladear nesse debate na noite de hoje. Quero cumprimentar a todos que irão nos acompanhar, né? E aqui em Goiás acho que não difere, né, dos demais estados, dos amigos. Aqui também houve um decreto e acho que até o pulso do governador aqui tem sido mais firme que em alguns outros estados. Aqui, desde o último dia 17, teve um decreto fechando indústrias, comércios, empresas, determinando o fechamento, né, uma suspensão dos trabalhos, melhor dizendo, e esse decreto começou a sua eficácia a partir do dia 19. Então, desde o dia 19 até hoje, 28, 9 dias, né, 9 dias que a gente tem uma paralisação aí total das atividades. Então, esse é o cenário de Goiás, estamos vivendo esse momento. E, ao lado dos amigos, quero dizer a todos que nos acompanham que fica a expectativa aqui de que, de algum modo, a gente possa contribuir a crescer as informações e poder dar melhor norte às diretivas dos condomínios. Vou passar agora a palavra para o doutor Rafael Mota, falando diretamente do Distrito Federal. Doutor Rafael Mota, que é diretor regional do Distrito Federal, do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e também advogado do Sindicato dos Construtores do Distrito Federal, que vai falar um pouco também hoje com a gente aqui sobre as obras em condomínio, como é que é a posição do sindicato em relação a isso. Doutor Rafael, o seu boa noite, obrigado. Boa noite a todos, queria agradecer o convite, Alexandre,
estar aqui hoje junto com pessoas que tenho extrema admiração, como Miguel Zanin, Caio de Goiânia, o próprio engenheiro Mário, que é um especialista em obra, para a gente debater durante a noite problemas que tem, questionamentos, que a crise hoje em dia ela não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Esse é o assunto do debate de hoje, e a gente tem que conversar, tirar algumas dúvidas, chegar a um denominador comum para que a gente consiga viver numa sociedade com mais calma e com mais tranquilidade. Muito obrigado pelo convite aí, vamos à noite toda debater esses assuntos aqui. Ok, doutor Rafael, e vamos agora, por último, informar que o doutor Márcio Espímpolo está com um problema, daqui a pouco ele vai estar comparecendo aqui para engrandecer essa live. Eu vou passar agora para o engenheiro Galvão, nosso amigo também no Distrito Federal, lá para suas considerações iniciais. Boa noite, Mário. Boa noite, Alexandre Franco, grande amigo. Boa noite a todos aí. Caio, Rafael, Miguel, Márcio, que está chegando aí agora, e todo esse ouvintes e participantes, né, do mundo condominial do Brasil. É uma honra, viu, Alexandre, estar participando desse tema. Eu fico muito honrado pelo esse convite e vamos aí para tentar suprir aí as dificuldades e as informações aí precisas para o nosso mundo condominial aí. Muito obrigado também às pessoas que fizeram a divulgação desse evento, em especial aí o Lúcio, Emerson Torma, também o Dirley, o Glória, obrigado, e os demais aí também que fizeram essa divulgação. Ok, Mário, o pessoal que está nos assistindo, que está fazendo os comentários aqui no nosso chat aqui, obrigado pela participação de vocês. Vocês podem fazer perguntas, inclusive, no chat. Nós vamos falar sobre os seguintes temas. Vamos falar sobre a manutenção da interdição das áreas comuns. Vamos falar sobre as obras, tanto nas unidades quanto no próprio condomínio, tá? A proibição de alguns tribunais do Airbnb em funcionar nesse tempo de pandemia. E vamos tentar também, se der tempo, vamos falar das AGOs que foram suspensas nos condomínios, né? Para começar, então, vamos passar o pessoal que está chegando aí, olha, o Edson Duarte, né? Maria Lúcia, o nosso condominial News aí, lá de Brasília também, presente aqui, a síndica Samara também, ou seja, as pessoas participando. Então, vamos começar falando do seguinte, né? Um assunto muito relevante que tem acontecido, os síndicos, eles foram orientados, na grande maioria dos profissionais do direito, de interditar as áreas comuns irrestritivamente, sem direito a qualquer tipo de negociação diante da pandemia que nós temos. Obviamente que nós não vamos discutir mais esse assunto, já foi muito debatido internamente na comissão, e já se passaram alguns dias, e eu só quero a opinião de cada um, só para a gente falar assim, da manutenção ainda diante do estado que nós estamos, da manutenção aí da interdição dessas áreas comuns, tendo em vista que saiu no noticiário de anteontem, que a polícia foi chamada num condomínio em Jundiaí, no interior de São Paulo, onde o síndico, infelizmente, interditou piscina, mas não interditou o salão de festas, e foi feita uma festa com mais de 80 pessoas, sendo que dentro delas tinha alguns idosos, né? Doutor Caio Mota, na sua opinião, continuamos, então, com essa interdição? Doutor Alexandre Franco, eu entendo que deve permanecer tal como está. O cenário da doença, os avanços da doença continuam preocupantes. As notícias que nos chegam de todos os lugares do mundo, hoje, por exemplo, eu vi que a Espanha teve só nessas últimas 24 horas, 924 mortes. Então, esses números por si só traduzem a preocupação. E diante desse cenário que ainda se estabelece, tem que se continuar, tem que se permanecer a proibição, né, a vedação da utilização dessas áreas comuns, sem dúvida alguma. Ok, doutor Caio. Vou passar para, então, doutor Rafael, suas considerações sobre a manutenção ainda da interdição dos síndicos das áreas comuns dos edifícios.
A situação é muito grave, né? E a gente tem que levar isso em consideração. E o que eu recomendo para os síndicos? Ele basicamente ele tem que se basear em dois pontos. Primeiro, a legislação que está aí toda hora. Do Goiás tem decreto, o Brasil tem decreto, na União Federal tem decreto. Tem a questão também da determinação da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que pede para que se evite a circulação de pessoas. E também basear num parecer técnico, eventualmente, se for necessário, de um próprio médico, simplesmente para embasar isso depois de ser referendado por uma futura Assembleia. Então, eu acredito sim que tenha que ser fechado, sim, as áreas comuns, mas para isso, reitero que deve-se ter, seja na legislação ou na própria documentação técnica que proíba a circulação das pessoas. Ok, doutor Rafael, mandar um abraço aqui para o doutor Henrique Castro, nosso colega lá de Distrito Federal, e mandar também um grande abraço também para a doutora Marcela Gondim também, membro da comissão também, juntamente com o doutor Henrique lá. Pois é, agora eu vou passar para o doutor Miguel Zain para ele falar a sua opinião lá, para a gente fazer essa indicação para que os síndicos mantenham firmes a interdição das áreas comuns que já foram interditadas. Doutor Miguel Zain, por favor. Bom, o que eu tenho para reafirmar é que nós temos que analisar o momento atual que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, o Brasil ou o mundo está vivendo um caso de emergência de saúde pública, certo? Essa emergência de saúde pública, a recomendação de órgãos internacionais e até de nível nacional, como, por exemplo, a Lei 13.979, agora, de fevereiro, editado pelo governo federal, aonde ele recomenda a todos, em busca da proteção da coletividade, ele recomenda que façamos, então, o isolamento e a quarentena, certo? O que está havendo? Está havendo um choque de direitos, né? Um direito coletivo, que é o da saúde, e outro direito, que é o da propriedade, né? Eu só fiz esse introito para falar que, neste caso, em busca da proteção de toda a coletividade, e como bem o Caio falou, que é um caso grave, que afeta não o Brasil, está afetando o mundo todo. Então, eu penso que o síndico deve tomar algumas medidas, sim, não medidas drásticas, absurdas, mas coerentes, de forma que ele, sim, feche as áreas comuns, procurar um consenso com a coletividade, obviamente, para não disseminar esse contágio justamente dentro do condomínio, né? Agora, sou a favor, sim, das interdições das áreas comuns, porém, dentro dos condomínios, os síndicos sempre têm que agir, sobretudo com bom senso. Mas outro problema corriqueiro que vem acontecendo com relação às assembleias, né? Há muito questionamento, sobretudo em grupos, com relação às assembleias que devem ocorrer agora, nesse mês 3, que tem o findar aí das administração, né? O findar daquele mandato do síndico. Então, há muita indagação, faz ou não faz essa assembleia? Geralmente, o que a gente vem recomendando? Que essas assembleias não ocorram, né? Porque há uma recomendação do isolamento. Porém, o síndico, ele tem que tomar uma cautela de lançar a mão de ferramentas jurídicas, ou seja, ir até o judiciário e requerer judicialmente, então, que o juiz faça a nomeação do chamado síndico judicial. Por quê? Porque com o findar do mandato, finda também todos aqueles poderes conferidos pelo artigo 1348 do síndico. Há um engano generalizado, que a ata só serve para o banco. Negativo. A ata serve para legitimar o síndico, para que ele pratique todos os deveres, as obrigações
contida no artigo 1348, como, por exemplo, chamar a Assembleia, cobrar o inadimplente, aplicação de multa, ele precisa se legitimar. Então, essa é uma das formas. Mas, só para finalizar, Mário Galvão, no seu prédio aí em Brasília, eu sei que você mora num prédio grande, com muita área de lazer, como é que está a situação? A interdição continua? O síndico interditou? Só fala para a gente como é que está. Alexandre, o condomínio que eu resido foi interditar todas as áreas comuns, né? E está tendo a campanha, né, nos elevadores, né? Só a família entra, desce, a outra espera, e isso que está tendo obras lá, apenas as obras, nesse momento não está tendo nenhuma obra nas áreas comuns, e não posso informar se está tendo obras particulares, né? Nas unidades autônomas. Ok, Mário, então gera um consenso nosso, então que o síndico administrador sempre mantenha, continue firme, apesar de muitas pressões, continue firme aí na manutenção da interdição dessas áreas comuns, que é muito importante conhecer essa situação toda. Agora, que nós estamos, que está trazendo muitos problemas aqui, principalmente no Rio de Janeiro, quero passar para os demais, os problemas da seguinte maneira: muitas pessoas já tinham agendado mudanças, né? Estão entregando, principalmente pessoas que estão em seus apartamentos, por vários motivos, estão entregando um imóvel e querendo alugar outro já com data marcada dessa mudança. E tem tido muito relato de que muitos síndicos estão impedindo que as mudanças aconteçam, o que causa para a pessoa que está precisando mudar. Às vezes ela não tem o local do pai, ficando por um tempo para conseguir um imóvel. Enfim, cama muito específico, né? E a negativa tem sido muito grande. O doutor Rafael falar em que ele acha em relação a essa situação, qual seria a sua orientação, doutor Rafael, para que o síndico, se ele vai ponderar, olhar casa a casa, como é que seria a sua ótica em relação a isso? Olha, Alexandre, o síndico ele tem que ter o bom senso. Qual que é o bom senso? Pedir, conversar com o morador, perguntar se há possibilidade de adiamento. Se não há possibilidade de adiamento, o síndico não pode impedir que o morador faça a mudança. O que o síndico pode fazer? Ele pode colocar, por exemplo, exigir um controle com álcool, controle de acesso das pessoas, fazer uma asepsia, fazer uma forma de que uma profilaxia de que eventual contaminado propague a doença. Mas impedir a mudança, o síndico não pode. Isso pode trazer até consequências futuramente de que o novo morador possa entrar na justiça pedindo dano moral, pedir a indenização dos valores, eventualmente, que ele gastou nesse período em que ele foi impedido de usar a sua propriedade. Então, o que eu recomendo ao síndico é muita conversa, perguntar, verificar se há possibilidade de adiamento. Se não há possibilidade de adiamento, de mudança, ele não pode impedir, sob pena de sofrer consequências graves, ação de reparação de danos e ação de dano moral. Bom, Alexandre, dentro do direito, há um princípio chamado princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja bem, o síndico, ele como gestor, e sobretudo no momento desse de estado de exceção de saúde pública, o que ele tem que agir? De forma razoável e de forma proporcional, né? Existe realmente uma recomendação dos órgãos públicos, do governo federal, das portarias aí de saúde, no caso aqui do confinamento, do isolamento e da quarentena. Porém, eu penso que não seria razoável nem proporcional impedir alguém de fazer a mudança, né? Porque muitas vezes essa pessoa está precisando desocupar um imóvel para ocupar outra, justamente para dar o conforto para a família. Então, eu penso que, no caso de mudança, deve ser aplicado também o princípio da razoabilidade e não deve ser vedada a pessoa de fazer essa mudança. É a minha posição. Ok, doutor Miguel Zain.
Mandando um abraço aqui para a nossa querida Ana Luísa Pretel, mandar também um abraço aqui para o nosso querido Severino, lá da Comissão de Direito Imobiliário aqui do Rio de Janeiro. Vou passar a palavra agora para o doutor Caio. Doutor Caio, como é que o síndico pode resolver isso e se ele impedir que haja essa mudança, se, na opinião do doutor presidente da Comissão de Direito Condominial do OAB de Goiás, se a gente pode resolver isso? Doutor Alexandre, os colegas foram muito felizes nas suas falas, né? Eu também comungo do ponto de vista que não há como proibir. A gente tem pessoas aí, moradores, proprietários, e aí é importante a gente lembrar que se iguala nos direitos de condômino ou no status de condômino para estes efeitos de aplicação de normas internas, inclusive essas em período de pandemia, que não chega a ser uma norma interna, mas que goza de alguns cuidados, tal como se estivesse ali estabelecido, haja vista o poder e o dever do síndico de exercer o seu poder de representatividade. Então, penso que o síndico também não pode proibir, tem que orientar, recomendar aí, que tenha os cuidados necessários, se possível que seja adiado, mas considerando que a pessoa se deslocando de outros edifícios, de outras casas, para o condomínio, e aí, por vezes, até já entregou o imóvel que estava, né, porventura, aquele locatário que, como eu disse, acaba atraindo para si a qualidade ou status de condômino, ele tem que entrar no condomínio sob pena de não ter nem onde ficar, né, nem onde residir. E aí é importante a gente lembrar, né, eu vi um colega perguntando agora há pouco, questão de Goiás, acerca do Airbnb, os hotéis não estão aceitando hospedagens, as locações é um assunto que nós vamos enfrentar logo mais adiante, aí, espero eu, também é uma questão que já está sendo, inclusive, judicializada. Então, a orientação, inclusive a Comissão de Direito Condominial aqui do Estado de Goiás se posicionou no sentido de recomendar, orientar que não se faça mudanças nesse período. Mas, havendo necessidade, o síndico não poderá proibir, e aí, claro, depois, feita a mudança, tomar o cuidado para poder fazer a desinfecção das áreas comuns, a desinfecção dos elevadores, tomar todos aqueles cuidados para que não haja disseminação da doença em razão deste ato, dessa necessidade de mudança.